7h42. Neste mês de março, o primeiro caso de Covid-19 confirmado em Goiás completou um ano. Também há um ano, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado de emergência global em razão da disseminação do coronavírus. Para analisar esse período de pandemia, hoje nós vamos conversar com o professor titular do Departamento de Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, José Alexandre Felizola. Bom dia, professor. Nós agradecemos muito o senhor ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Sileide, bom dia a todos os ouvintes da Sagres. Vamos lá. Então, professor, há um ano se sabia muito pouco sobre o coronavírus, né? Quando essa pandemia chegou ao Brasil, quando a OMS declarou aí pandemia. Um ano depois a gente sabe muito mais sobre o coronavírus, né? Sobre esse coronavírus. E a gente está numa situação muito pior, né? A gente está hoje no pior momento da pandemia. O que aconteceu nesse período que a gente chegou a esse estado das coisas? Olha, eu acho que nós temos vários fatores aí que a gente precisa considerar, né? Como você começou falando, eu acho muito bacana essa ideia. Eu acho que é uma das, talvez a primeira vez na história, né? Pela própria facilidade de comunicação e pelo avanço científico que a gente tem hoje, que a gente começou a aprender e a lidar e a tentar entender, né, a dinâmica de uma pandemia em tempo real. Porque normalmente o que a gente via, né, em termos de epidemiologia, é você analisar eventos que já aconteceram, entender, desenvolver modelos, mas nesse caso, por exemplo, na nossa área de atuação, que é essa área de projeção, de estatística, né, de modelagem, a gente foi aprendendo e foi tentando incorporar as informações nos modelos clássicos sobre a Covid à medida que as coisas iam se desenrolando. Então, como você falou muito bem, a gente sabia muito pouco e a gente foi tentando gradualmente aprimorar esse conhecimento, né? Então, hoje, se a gente olha em retrospectiva, a gente entende razoavelmente bem o que aconteceu ao longo de 2020. Razoavelmente bem, ainda tem, lógico, algumas incertezas, etc. Mas como tudo em ciência, o que acontece? A gente agora tem novos desafios, né? Então a ciência funciona exatamente assim, a gente aprendeu um monte de coisa, mas ao mesmo tempo apareceram novos eventos, novas perguntas, né? Principalmente, por exemplo, ligadas à evolução do vírus. A gente já sabia, lá no início da pandemia, era uma das preocupações, que o vírus ia evoluir, é o natural nas epidemias, a gente já tinha visto em outras epidemias isso, e realmente, à medida que o vírus continuou circulando, em dezembro começaram a aparecer as variantes de interesse, né? Porque, claro que o vírus está evoluindo o tempo inteiro, é a dinâmica evolutiva natural de qualquer ser vivo, né, qualquer organismo, mas a maior parte dessas variações não afeta, né, os parâmetros epidemiológicos, não afeta a letalidade ou mortalidade ou transmissibilidade, e a gente usa essa informação, na realidade, sobre a genética do vírus para acompanhar, por exemplo, a expansão das linhagens, etc. Mas aí, em dezembro, a gente começou a ter variantes que a gente diz que são variantes adaptativas, quer dizer, adaptativas para o vírus, elas melhoram, né, elas aconteceram e fizeram com que o vírus tivesse maior capacidade de propagação no primeiro momento. Então, começaram a surgir em vários lugares do mundo no final de 2020, essas novas variantes, que tem se falado bastante nisso, né? E essas novas variantes são preocupantes exatamente porque elas têm propriedades diferentes. Então, o que nós estamos vendo agora, o que nós estamos vivendo agora, é uma combinação de vários fatores, né? Gradualmente as pessoas foram abandonando o isolamento social no final do ano, né? Nós tivemos primeiras eleições, depois as festas de final do ano, ao mesmo tempo estavam chegando essas novas variantes. Nós temos a variante, entre aspas, brasileira, né? Uma delas, a variante de Manaus, que é a mais agressiva de todas. Então, com isso, a gente chegou nessa situação que nós estamos vendo hoje, né? Que é uma situação realmente calamitosa. A nossa situação hoje é muito pior do que a situação que a gente tinha no pico da pandemia em agosto, né? Julho, agosto, setembro, em diferentes lugares no Brasil. Professor, eu não sei se o senhor vai ter essa informação assim definida, mas eu tenho essa dúvida sobre variantes, e acho que muitos que nos ouvem também. A gente tem variantes que são mais transmissíveis e temos também variantes que são mais letais, mais agressivas, ou as duas coisas. As pesquisas já avançaram para entender o que cada uma já tem de mais do que aquele coronavírus que começou a pandemia? Então, como eu falei, Rubens, na realidade as variantes vão surgindo, né? A gente tem o processo natural de evolução, aparecem essas variantes que têm características epidemiológicas diferentes, porque elas são mais adaptadas, vamos dizer assim, em diferentes situações, né? Para
para interagir com o hospedeiro, porque nós temos que lembrar que o vírus, na verdade, né, isso falando de uma forma antropomórfica, né, na realidade a evolução acontece, vamos dizer assim, como um processo natural, né, isso não é consciente nem é dirigido, o vírus está fazendo, vamos dizer assim, o papel dele de melhorar a sua eficiência, né, não é que ele está fazendo isso consciente, isso é um processo darwiniano, é um processo de seleção natural que a gente está vendo em tempo real, né. Então, veja, isso ainda é meio incerto, a gente tem uma série de dúvidas em relação a isso, mas existem mutações que acontecem em determinadas regiões do genoma do vírus, né, e que causam, vamos dizer assim, uma mudança na estrutura, ou na maneira como a proteína S, né, a principal proteína lá da spike, interage com os receptores celulares do ser humano, e elas, então, aumentam a eficiência do vírus, por exemplo, no sentido de penetrar melhor na célula. E aí você começa a ter uma série de efeitos, né, que desencadeiam, por exemplo, que está mais claro, né, pelo que eu tenho acompanhado, que está mais claro é que esse vírus é mais transmissível. Tá? Ou seja, algumas mutações fazem com que ele seja mais transmissível, ele entra de uma forma mais eficiente nas células. Né? Isso é uma das características, é um dos tipos de mutação. A outra mutação que parece que tem uma questão clara é a E484K, que faz com que o vírus consiga driblar o sistema imunológico com um pouco mais de eficiência, né? Que é a variante que apareceu, a mutação que apareceu na variante da África do Sul. Essa primeira foi detectada, essa primeira mutação, a 501, na região 501, foi detectada na Inglaterra. Então, o que acontece? Em várias outras mutações, e na realidade não é uma mutação só, você tem interação entre diferentes pequenas mudanças que a gente tem no genoma do vírus, né? Agora, o que acontece? A variante de Manaus, por exemplo, ela tem essas duas mutações, né? Então, ao mesmo tempo, ela é mais transmissível e, ao mesmo tempo, ela é capaz de reinfectar com mais frequência pessoas que já tinham tido Covid. Então, é uma combinação complicada, né? Agora, se ela é mais letal ou não, ainda, pelo que eu entendi até agora, não está muito claro, porque esses efeitos são muito misturados, né? Quer dizer, a partir do momento que você tem um vírus que se transmite mais, fica mais difícil você saber se as pessoas estão se expondo mais, né? E aí elas estão indo mais, a frequência, por exemplo, de pessoas na UTI ou no hospital passa a ser maior. Então, assim, por exemplo, se você comparar aqui em Goiás, se você pegar os números aqui em Goiás, a letalidade aumentou, né? Se você compara o número de casos com o número de óbitos, aumentou um pouco, mas isso pode ser simplesmente uma consequência do tamanho da transmissão, pode ser um problema de amostragem em relação à testagem de casos, né, que é sempre uma coisa mais difícil. Se fala, por exemplo, que a mutação, que essa variante de Manaus tem uma carga viral mais alta, isso então justificaria que ela seria um pouco mais agressiva em termos, né, de gerar casos mais graves. A gente está vendo cada vez mais, tinha uma certa dúvida, mas aparentemente os dados empíricos estão começando a mostrar maior frequência de infecções, por exemplo, em pessoas um pouco mais jovens. Claro que os idosos continuam sendo muito mais atingidos, mas a frequência de pessoas, sei lá, entre 30, 40, 50 anos, né, começou a aumentar muito, mas tudo isso é difícil de você separar essas questões, esses efeitos, da maior transmissibilidade, né? Então a gente ainda vai precisar de mais informações, enquanto isso tem que tentar segurar isso aí, né? Professor, bom dia. Bom dia. O senhor falou no começo da entrevista que é possível enxergar agora, né, passado um ano, enxergar o que foi que aconteceu, e a partir disso, eu imagino que vocês já estejam tentando entender o que pode acontecer daqui para frente. Eu queria que o senhor dissesse para a gente o seguinte: o que se aprendeu neste um ano, o que se passou, e o que vocês imaginam daqui para frente? Tá. Olha, eu acho que fica claro que é um vírus respiratório, então a transmissão dele é muito ligada a pessoas por pessoas, né, pessoa a pessoa, interação, né, entre indivíduos, tá? E aí qualquer coisa que a gente faça para diminuir essa interação entre os indivíduos, diminui as transmissões. Então, por exemplo, uma coisa que se discutiu muito no início, hoje a gente sabe que o uso de máscara, por exemplo, de uma forma correta, de uma forma sistemática, né, frequente, diminui mais as transmissões do que a gente achava no início, né? A gente era mais cético em relação a simplesmente usar uma máscara. Claro que tem máscaras e máscaras, tem usos e usos, né? Mas a máscara, por exemplo, reduz, hoje já está mais claro que a máscara é importante, porque é um vírus respiratório, né? Então, isso é uma coisa que
que a gente aprendeu, por exemplo, né? Então, no começo, todo mundo era mais cético em relação a isso. Claro que os efeitos o padrão, por exemplo, de lockdown e de distanciamento social, de interrupção, né, de atividades não essenciais, etc., tudo isso também bloqueia a transmissão, porque diminui, né, as cadeias, né, as pessoas estão menos em contato uma com a outra. É sempre difícil a gente não tem muitos estudos que mostram, vamos dizer assim, exatamente como o vírus se transmite de uma pessoa para outra. Tem em outros lugares, mas no Brasil é mais difícil. Mas a gente sabe que essas diferentes medidas são suficientes para interromper ou minimizar as transmissões, né? A gente sabe também, Cileide, que existe um efeito que a gente chama de super spreaders, né? Que a gente falava disso desde o início, mas não estava muito claro, depois foi ficando mais claro. Então, na realidade, a maior parte das pessoas não transmite para tantas outras pessoas, transmite muito pouco, mas você tem algumas pessoas que transmitem muito, né? E isso é uma coisa interessante. Se você tem um sistema de vigilância muito bem estruturado, você conseguiria tentar identificar essas pessoas que, por causa da posição, ou por causa da atitude, né, ou por causa do tipo de atuação que elas têm, por exemplo, e aí os profissionais de saúde, né, são um exemplo mais claro, elas transmitem para muitas pessoas. Então, por exemplo, a gente sempre trabalhou muito com o R, né, todo mundo começou a falar no R, que é o número médio de novos casos que surgem a partir de um caso, né? Então, se eu tenho um R de 1,2, significa que a cada 100 casos, mais ou menos, semana que vem, eu vou ter 120 casos, né? A gente fala isso bastante para as pessoas entenderem. Isso é a medida da velocidade da transmissão. Então, esse R, por exemplo, de 1,2, ele é uma média. Significa que, em média, uma pessoa que está infectada vai transmitir para 1,2. Mas, na verdade, a maior parte, digamos, dessas 100 pessoas que estariam infectadas não vai transmitir para ninguém. Mas você vai ter, sei lá, 10 ou 20 que vão transmitir cada uma delas para outros 10 ou outros 12. Tá? Então, existem pessoas que disseminam muito, né, por várias razões, e pessoas que praticamente não disseminam. Então, isso faz com que as curvas de crescimento da pandemia sejam mais instáveis, né? Ela não cresce de uma forma muito contínua, principalmente se a gente vai para cidades pequenas ou para municípios pequenos, tá? E é isso, né? Eu acho que o que a gente aprendeu, o que a gente aprendeu é isso, e se a gente soubesse disso antes, a gente poderia ter feito previsões um pouco melhores. E o pessoal está falando muito nessa questão do super spreaders, que, embora isso seja complicado, porque você tem uma pessoa, por exemplo, que transmite para outras 10 ou para outras 15, né, a gente vê isso, por exemplo, numa festa, né, ou num evento. Por outro lado, seria legal se você conseguisse identificar essas pessoas, né, porque aí você quebraria muito rápido as cadeias de transmissão. Mas para isso a gente precisaria ter um sistema muito sofisticado de vigilância e, lógico, uma conscientização muito grande das pessoas, né. Pois nós estamos num momento de isolamento social muito desacreditado. Nós estamos aqui em Goiânia desde o dia 1º, né, com isolamento social, então nós já estamos aí há 17 dias, e, no entanto, os índices de isolamento estão mantidos na média aí de 30 e poucos %, que é praticamente nada. E ontem eu estava vendo uma declaração do presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, em que ele usa esse argumento para dizer, olha, não vale de nada o isolamento social, porque nós estamos há 17 dias e os índices da doença e os índices de morte continuam em alta. Como é que se resolve isso? E essa impressão é verdadeira? Quer dizer, nós estamos isolados e, ainda assim, não houve quebra da transmissão, ou nós não estamos só fingindo que estamos isolados e, por isso, não houve quebra na transmissão? Ótima questão, Cileide. Eu acho que é exatamente essa última frase tua importante. Eu acho que nós temos uma combinação de coisas, né? Então, veja, a primeira coisa, né, e talvez voltando um pouquinho para a tua questão anterior, 15 dias não é suficiente para a gente ver nada, tá, em termos de efeito, né? Então, vamos assumir que quando houve o início, né, do isolamento desse novo decreto, né, na região metropolitana de Goiânia, vamos assumir que a gente tivesse tido um isolamento assim, realmente todo mundo aderiu, todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou quieto, a não ser quem não podia, né? E todo mundo tomando cuidado, usando máscaras, respeitando todos os protocolos. Vamos supor que isso tivesse acontecido, tá? Só para fins de raciocínio, vamos supor que isso tivesse acontecido.
A gente sabe que a dinâmica da doença é muito lenta, isso a gente está falando desde o início, né? Sempre foi uma das dificuldades, inclusive, de convencer as pessoas das medidas. Toda vez que a gente faz uma intervenção, demora muito para a gente ver, por duas razões. Primeiro, a progressão da doença é muito lenta. Então, veja, você falou, a gente entrou nesse isolamento, digamos, no dia 1º de março, tá? As pessoas que se infectaram, digamos, no dia 29, ainda estão indo para o hospital agora. Elas não foram para o hospital ainda, ou tão raramente foram para o hospital. Por quê? Porque a pessoa se infectou. Ela vai demorar, sei lá, 4, 5, 6 dias para começar a perceber sintomas. Esses sintomas vão começar a se agravar, né? Aí ela vai procurar o hospital. Quer dizer, então, nisso aí nós estamos falando em 10, 15 dias. Aí ela vai ocupar um leito, se for, né, infelizmente, se ela começar a piorar, aí ela vai para um UTI, depois ela vem, depois ela vem a óbito, quer dizer, então nós estamos falando aí de 20, 25 dias entre uma pessoa ser contaminada, né, ser infectada pelo vírus, e, por exemplo, ir a óbito. Nós estamos falando de 25 dias, um mês ou mais, isso em média, você percebe? Então, nesse exemplo teu, né, quando a gente está falando da região metropolitana de Goiânia, por exemplo, as pessoas que se infectaram no dia 28 de fevereiro, a gente não viu o impacto disso ainda, na verdade, certo? Então, esse é o primeiro... Sim, outra coisa, outro componente que eu não falei, o segundo. Tudo bem, essa pessoa faleceu, por exemplo, daqui a 25 dias, daqui a 10 dias ainda, ou daqui a 5 dias. Demora para essa informação chegar no sistema, você percebe? Tá, número de leitos é uma informação um pouco mais em tempo real, mas mesmo assim a gente não sabe que as pessoas que estão no leito estão com Covid, porque demoram a chegar os exames, esse dado demora a entrar no portal das secretarias estaduais e das secretarias municipais. Então, nós temos um atraso na doença, né, um tempo longo na doença, e uma diferença do evento que acontecer, por exemplo, ou da hospitalização ou do óbito, se confirmar como Covid e entrar nos sistemas de informação, tá? Pensa nesse tempo, é muito longo. Tá? Então, com raras exceções, a não ser que seja uma cidade muito pequena, em que você consiga monitorar isso, por exemplo, foi o caso de Araraquara, que a gente viu agora, lá em São Paulo, né? Você demora a ver o efeito de qualquer intervenção, tá? Esse é o primeiro componente. Mas veja, nós estamos assumindo que todo mundo fez exatamente o que estava sendo previsto no decreto, e realmente o decreto é muito efetivo. A gente ainda assim demoraria a ver. Agora, a gente sabe que não é isso que aconteceu, inclusive porque tem uma postura negacionista e uma postura complicada, né, de certos setores da sociedade em relação a qualquer medida que se faça, né? Você tem gente, na verdade, que não acredita que existe pandemia, né? Não me pergunte por quê, mas tem gente que acredita que não existe pandemia, que tudo isso é uma conspiração ou qualquer coisa desse tipo. Estou indo para o caso extremo. Então, veja, então significa que o decreto também não vai ter muito funcionamento. Então, esse é o segundo problema, né? Então, junta esses dois problemas, e aí, logicamente, essa afirmação de que não aconteceu nada nesses 15 dias é absolutamente inócua, né? Primeiro que seria difícil ver realmente qualquer evento, né, qualquer modificação, por causa da inércia, né, tanto da inércia da doença, quanto da inércia dos sistemas de informação, do atraso do sistema de informação, como pelo fato das pessoas realmente não aderirem ao decreto. Então, nesse ponto, isso já foi falado, inclusive, pelas autoridades, quer dizer, não adianta só a pessoa fazer um decreto, a gente precisa que as pessoas entendam o que está acontecendo, né, e vão fazer a sua parte também, né, quer dizer, não é só escrever um decreto e publicar um decreto que vai resolver a questão, né. A gente tem no Brasil esse problema muito sério da sociedade não acreditar nas autoridades de saúde ou não acreditar nas pessoas que estão avaliando a pandemia, né. Então, isso torna tudo muito mais complicado, né. Professor, ontem, na sua apresentação, quando anunciou as medidas de combate à Covid, o governador Ronaldo Caiado lembrou daquela previsão de 8 mil mortos em Goiânia e observou que, na época, todo mundo ironizou, ninguém acreditou que isso aconteceria, e nós já estamos aí chegando a 10 mil mortos. Eu queria saber o seguinte: qual é a previsão que, se vocês têm uma modelagem nova para essa nova fase aí da doença, e até onde, né, a gente vai ficar nessa fase de expansão, e qual que é a modelagem para casos e mortes que vocês estão fazendo? Então,
Silene, nós não fizemos nenhuma modelagem, na realidade, né, falando para vocês aqui, francamente, eu nem sabia que ia haver esse pronunciamento do governador ontem e que ele ia voltar com esse decreto do 1414, né, a gente nem estava sabendo disso, né, nós temos, lógico, contato com as secretarias, a Secretaria Estadual e algumas secretarias municipais, principalmente Goiânia, né, temos ajudado no que a gente pode, né, ao longo do ano passado todo, continuamos ajudando, mas a gente não sabia, né, desse novo decreto. Então, na realidade, o governador recuperou a ideia do 14 por 14, que a gente tinha modelado em junho, né, do ano passado, a partir da experiência de Rio Verde, que tinha sido bem sucedida, né? Então, e aí houve uma série de problemas, né? E eu sempre tenho ressaltado, Cileide, que quando o governador fez aquele pronunciamento lá no finalzinho de junho, né, e fez o decreto do 14 por 14, nós tínhamos 400 e poucos óbitos conhecidos. Tá? Nós sabemos hoje que naquela data já tinham 700 e pouco, mas o que era conhecido, por causa desse atraso da informação, né? Mas o que era conhecido eram 400 e poucos mortos, né? Então hoje nós estamos chegando, como você falou, aí nos 10 mil, tá? Então veja, em meados de junho nós tínhamos um modelo, que é o nosso modelo epidemiológico para o estado todo, né? E isso é uma coisa depois que a gente pode voltar, que eu lembrei de uma outra coisa importante que a gente aprendeu, nós tínhamos aquele modelo em junho e nós fizemos algumas previsões para final de agosto ou final de setembro, baseado em cenários diferentes. E aquela confusão que se estabeleceu e que algumas pessoas atacaram a gente, etc., é porque as pessoas não entenderam o que a gente estava falando e não leram a nossa nota técnica que está lá disponível na nossa página, né? As pessoas focaram naquele número de 10 mil até o final de agosto, 18 mil até o final de setembro, que era o nosso cenário extremo se ninguém estivesse fazendo nada. E, na realidade, se você olhar o que está escrito, e o foco, né, do trabalho que nós tentamos fazer ali, foi usar a experiência de Rio Verde, dos 14 por 14, assumindo, inclusive, como a gente falou agora há pouco, de que quando você tivesse na quinzena de fechamento, as pessoas iriam respeitar, depois se voltava para as atividades essenciais e tal, com cuidado, depois fechava de novo, e, mais importante, um rastreamento de contatos, né, o isolamento dos casos e rastrear os contatos, aquilo que eu falei para você, de você ter uma vigilância epidemiológica que ficasse ali em cima, tentando, bom, quem que está doente? Ah, essa pessoa está doente, com quem que você teve contato, né? E veja, tudo isso aconteceu. Tá? As pessoas às vezes não sabem muito bem, porque elas não acompanharam, vamos dizer assim, o trabalho que foi feito nas secretarias, né? Mas em maior ou menor proporção, os diferentes municípios começaram realmente a fazer esse tipo de coisa. Apareceu aquele aplicativo para as pessoas, vamos dizer assim, se cadastrarem para fazer teste. Goiânia, por exemplo, fez um monte de testagem em massa em diferentes bairros, né? Foram fazendo essas testagens para tentar identificar e acompanhar os casos, né? Isolavam, orientavam as pessoas. Então, o que aconteceu? Isso, se você olhar lá na nossa nota técnica do início de julho, é o que a gente chamou de cenário laranja. Então, você teria o 14 por 14 com um esquema, né? A gente colocou alguns números lá, não era nada real. Depois, eu acho que o efeito foi mais eficiente do que a gente achou, inclusive, no sentido de você ter esse acompanhamento dos casos. E as secretarias fizeram isso. Então, embora o decreto 14 por 14 não tenha sido implementado de fato, porque a gente teve o primeiro fechamento, abriu e depois não fechou mais, né? Mas houve esse rastreamento, as secretarias começaram a trabalhar, houve investimento, inclusive, né, nesses aplicativos para fazer esse tipo de coisa. E aí, a nossa previsão era que até final de final de agosto, né, até final de agosto, a gente teria em Goiânia pouco menos de 5 mil óbitos, tá certo? Essa era a nossa previsão média, vamos dizer assim, do cenário que a gente estava propondo como sendo o cenário de intervenção, o cenário que seriam as coisas que o governo teria que fazer, teria que propor para poder tentar segurar. E hoje a gente sabe que a gente já tinha 4 mil e poucos óbitos realmente nessa data, tá certo? Então, o modelo foi um bom modelo e ele acertou razoavelmente bem dentro do cenário que aconteceu. A gente não estava falando que iam acontecer 10 mil mortes, tá certo? A gente falou que iam acontecer 10 mil mortes se ninguém fizesse nada, tá certo? Bom, então, essa é a primeira coisa, né? Em relação à sua segunda pergunta, a gente não fez modelo, a gente não tem nenhum modelo para isso, né? A partir de agosto, setembro, depois dessa confusão do 14 por 14, a gente mudou um pouco de estratégia no grupo e a gente começou, na realidade, mais a analisar os dados, porque a gente já tinha um conhecimento, como eu falei no início, melhor. Então, em vez de a gente tentar fazer projeções de mais longo prazo, porque na realidade não interessava, inclusive porque a pandemia já estava começando a diminuir, né? A gente começou a acompanhar e monitorar, vamos dizer assim,
o crescimento, né, e a dinâmica da pandemia. E aí vem uma coisa importante, Cileide, que no início de dezembro a gente alertou para essa segunda onda. Tá? Então, se você olhar na nossa página, na nossa última nota técnica, a gente fez um modelo, né, de previsão, um modelo só para Goiânia, porque era mais simples, e aí volto rapidinho para a tua questão anterior. Uma outra coisa que a gente aprendeu é que a gente não consegue fazer tão facilmente, talvez agora sim, porque a epidemia mudou de cara, né? Mas na época, a gente fazia um modelo para o estado todo, com cada um dos municípios, os municípios trocando pessoas, trocando, né, transmitindo, as pessoas transmitindo um para o outro, e hoje a gente sabe que a dinâmica dos municípios é muito diferente. Cada município se comporta, né, de um jeito diferente, tanto por causa das medidas locais, como por causa das viagens, de cada prefeitura interferindo, né, tentando resolver o problema. Então, não é muito difícil a gente modelar o estado como um todo, né? A gente começou a focar mais em algumas cidades importantes. Então, na nossa nota técnica de dezembro, nós alertamos para essa segunda onda. Tá? A gente não previu que ela ia ser tão grave a princípio, porque a gente fez só até janeiro, né, exatamente pelas incertezas, e a gente mostrou que, olha, já está começando a acelerar, e a gente já estava começando a aparecer isso em outros estados, né? Está começando a acelerar, mas a gente só vai começar a ver o impacto disso no final de janeiro. Tá? Então é isso, né? Então a previsão do que ia acontecer já estava lá. Para fazer uma previsão para o futuro, terminando essa sua pergunta, Cileide, como eu falei, né? Eu falei antes para o Rubens, essas novas variantes tornam tudo muito mais difícil. Nós temos, na realidade, uma série de novas coisas, né? Por exemplo, nós temos as vacinas. Né? Embora a vacinação ainda seja muito pequena, as pessoas mais idosas, que seriam mais vulneráveis, estão, a princípio, mais protegidas. Como que isso afeta a mortalidade? A gente ainda não sabe. E é por quê? Inclusive porque, como eu falei antes, essa nova variante está infectando pessoas mais jovens, que estão indo para a UTI e estão falecendo. Né? A gente está começando a ver isso mais claro. Então, tem muitas incertezas. Então, está muito difícil para a gente tentar fazer um modelo. A gente tem alguns modelos, mas a gente não está, vamos dizer assim, divulgando, e a gente está tentando ver se eles vão ser suficientes para explicar, né? Tem uma incerteza muito grande que a gente deve resolver nos próximos dias, talvez, que é a prevalência dessa P1. Né? A Fiocruz tem feito alguns testes, mas as amostras são muito pequenas. Qual que é a frequência da P1, né, aqui em Goiás? Né? Quer dizer, a P1 já é a variedade dominante ou ela ainda não é dominante? Porque se ela já é dominante, significa que a gente já está, vamos dizer assim, numa situação em que a coisa está crescendo muito, mas é onde ela vai chegar, né? E já é suficientemente ruim. Agora, se a frequência for pequena, significa que o problema pode aumentar mais ainda, né? Então, essa é uma das principais incertezas que a gente teria que ter, né? Professor Felizola, bom, então, incerteza é a palavra, a gente não tem como prever o que pode acontecer de agora em diante. Então, só nos resta a vacina, que não chega? Então, assim, a ciência é feita de incertezas, né? Embora as pessoas não gostem disso, né? Eu acho que é importante sempre a gente falar isso, Leila. As pessoas têm a ideia de que a ciência é uma coisa certa, exata, objetiva, Não, mas a gente sempre tem incerteza, como eu falei para o Rubens no início. Quer dizer, a gente aprendeu um monte de coisa e tem um monte de coisas novas para aprender, né? Então, a incerteza não é uma coisa ruim, a incerteza está do nosso lado, né? Porque não existe conhecimento absoluto sobre um determinado assunto, né? Agora, veja bem, o fato de você ter incertezas não significa que você não é capaz de lidar com essas incertezas, né? Então, o que a gente, por exemplo, usando esse último exemplo que eu te falei, em dezembro, o que a gente falou é o seguinte: olha, pode ser que a pandemia já esteja realmente no final aqui e não tenha nenhum crescimento, por exemplo, se a P1 não aumentar de frequência aqui, ou se ela não for tão grave quanto as pessoas estão falando. Mas pode ser que a gente tenha 3 mil mortos em Goiânia no final de janeiro, de fevereiro, tá certo? E é isso que está acontecendo. Quer dizer, então, a gente tem faixas de variação e a gente pode explorar, vamos dizer assim, a nossa incerteza a nosso favor para tentar fazer, por exemplo, um modelo, fazer uma previsão, né? Porque essa incerteza, ela tem limites, ela está em torno de alguma coisa. Então, alguma coisa a gente sabe. E a gente sabe bastante coisa para ter uma ideia do que vai acontecer. Por isso que a gente conseguiu, estou falando da gente, mas na realidade no Brasil todo, vários grupos, né, a própria Fiocruz alertou para o problema da segunda onda agora no início de 2021, né? Então, apesar das incertezas, a gente estava vendo que a coisa ia se complicar. Né? Então, eu acho que a gente tem que balancear isso, porque às vezes pode ficar a impressão para os ouvintes, né, que então o pessoal não sabe nada. Não, a gente sabe bastante coisa, mas sempre tem incerteza, né? E outra coisa, nesse caso de epidemiologia, Cilei, tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte:
que foi essa coisa que você levantou em relação àquela previsão de julho, né, que as pessoas fizeram uma certa chacota, né, e um pouco mais, talvez. Na realidade, o meu colega Tiago Rangel, né, que fez aqueles modelos mais sofisticados lá em julho, ele sempre dizia, olha, o futuro não está escrito, isso aqui são cenários, depende da realidade de como a população vai se comportar, né? Então, por exemplo, nós estamos numa situação mais complicada, por exemplo, em termos de número de óbitos. Ontem, só o que é conhecido, tá? Tem que lembrar que o que estava em julho, nós já sabemos, por exemplo, quantas pessoas morreram na última semana de agosto. Pouco mais de 400 pessoas morreram na última semana de agosto. Na semana passada, já morreram mais pessoas do que morreram em agosto. Do que a gente sabe, ainda está chegando informação. Só para você ter uma ideia, ontem eu vi no portal que a gente tinha passado do pico, né? Então nós tínhamos aí, registramos 437 mortes na semana passada, tá certo? Tinham sido 421 em final de agosto, tá? Hoje de manhã já tem 459, tá? Porque a informação da semana passada ainda está chegando, tá? Então, veja, a nossa situação hoje, nós estamos com essa mortalidade na semana passada num crescimento ainda, tá? Então, a nossa situação hoje é pior do que a situação que a gente teve no pico. Nós estamos com as UTIs cheias, nós temos mais de 1.200 pessoas na UTI, tá certo? O máximo que nós tivemos na UTI foi 780 e poucos lá em agosto, né, em julho, final de agosto, né? Quer dizer, então a nossa situação atual está muito mais complicada, né, do que a gente tinha em julho, né? E aí depende do que vai acontecer. Na realidade, a fonte mais importante de incerteza é como as pessoas vão se comportar, né? Como a sociedade como um todo vai se comportar em relação à pandemia, né? E aí não dá para se fazer uma previsão de até quando a gente vai no cenário que a gente está hoje, que é esse cenário ascendente de mortes e casos. Olha, dá para tentar fazer algumas previsões, né? Mas assim, a gente não tem isso, quer dizer, eu não tenho isso aqui para falar para vocês, dá para a gente modelar, mas é o que eu estou te falando, a gente pode simplesmente pegar a trajetória atual e projetar para o futuro. O que a gente pode construir cenários, né? Isso talvez é que as pessoas tenham tido dificuldade de entender ou não quiseram entender lá em julho, né? Nós temos cenários diferentes, tá? Eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que não dá nem para falar, assim, depende de como as pessoas vão responder, né? E depende muito dessa característica de reinfecção da P1, tá? Sim, mas você perguntou das vacinas, né? Então, assim, as vacinas são a única chance que a gente tem, na verdade, né? Assim, o que a gente sabe, né? E aí, vamos esquecer essas incertezas, porque nós estamos falando de uma coisa muito geral, a gente sabe duas coisas sem incerteza nenhuma, ou seja, com uma boa dose de certeza. Isolamento social e distanciamento social diminui as transmissões, tá? E as vacinas é que vão resolver de uma forma mais definitiva esse problema. Então, são as duas coisas que a gente sabe. Agora, o problema das vacinas é que a proporção de vacinação de pessoas vacinadas é muito pequena, né? As vacinas não estão chegando por uma série de razões, né? Por toda a confusão que a gente viu no ano passado em relação às vacinas, pela própria política do governo federal, né, que é negacionista, sempre foi negacionista em relação à pandemia. Então, nós estamos nessa situação, né? Vamos ver como é que essa coisa se desenrola, mas a gente teria que ter muito mais vacinas, né? É um problema global, né? Mesmo a Europa, a Inglaterra e outros países estão com dificuldade, né, em conseguir a quantidade de vacina suficiente, e a gente também, né? A gente teria condições de vacinar, né, porque a gente tem expertise, né, o sistema de saúde, o Plano Nacional de Imunizações, quer dizer, a gente tem isso muito bem estruturado no país, ou tinha isso muito bem estruturado no país, mas não tem vacina suficiente, né, pelo menos não na velocidade que a gente gostaria, e na velocidade que a gente sabe que é suficiente para diminuir, né, para mitigar os efeitos da pandemia, né. Rubens? Professor, só para finalizar aqui, a gente tem essa perspectiva de que tenhamos no futuro vacina todo ano contra a corona? Essa é a tendência aí pelas pesquisas? Olha, Rubens, essa não é bem a minha área, eu não trabalho muito nessa parte mais imunológica, mais médica, mas assim, o que a gente vê desde o início é que esse vírus não é um vírus que muda tão fácil, né? E mesmo as vacinas, por exemplo, que a gente tem hoje, já está se mostrando que elas podem perder um pouquinho de eficácia, né, em relação às novas variantes, mas não é nada muito sério, a gente compensa isso facilmente, o Brasil está ajudando bastante, o Brasil ajuda bastante para termos mais variantes, né, professor? Tem isso também, né?
Ajuda, né? Aquela coisa, quanto mais gente você tiver circulando com o vírus, mais oportunidade tem de aparecerem mutações que vão ser melhores para o vírus e elas vão se transmitir mais, né? Assim, essa que é a questão, né? Mas, assim, eu acho que ninguém sabe muito isso ainda, viu, Rubens? Inclusive, né, pelo que eu tenho acompanhado aí do pessoal mais especializado nessa área, porque nem deu tempo ainda, né? Então, a gente não sabe se vai perder eficiência, digamos, depois de um ano, né? Se o sistema imunológico vai deixar de reconhecer isso depois de um ano. Nem passou esse tempo ainda. Eu acho que vai ter, isso aí é uma coisa mais prospectiva, né? Mas, assim, não tem dúvida que as vacinas são eficientes, mesmo aparecendo as novas mutações, elas vão funcionar, elas estão funcionando, é só aumentar, tentar populacionalmente, né? Tem que lembrar que vacina não é só uma coisa do indivíduo, quer dizer, eu estou protegido, tudo bem, mas não importa muito se eu estou protegido, o que importa é que todo mundo esteja protegido. Você tem que somar os dois efeitos, né? Porque você diz assim, eu tenho uma vacina que tem 60%, 70% de eficiência, como a gente está vendo. Isso significa que eu tenho uma chance de ficar doente. A gente sabe que, nesse caso, a doença não se agrava, o que já é um ponto fantástico, né? Mas eu posso até ter um sintoma leve ali, uma coisa, tudo bem. Agora, se todo mundo toma vacina, o vírus desaparece. É assim que funciona, né? Quer dizer, a chance de eu pegar o vírus é menor, porque todo mundo está se protegendo, né? Então, a vacina vai ter um componente individual e um componente coletivo muito forte, né? Professor então, José assim, Alexandre Felizola, ver, né? sim. É isso, professor. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado aqui pela entrevista. Bom, um abraço ao senhor, obrigado, bom trabalho aí. Obrigado, Rubens. Vocês também, um abraço. Um abraço. Também. Professor José Alexandre Felizola, ele é professor titular do Departamento de Ecologia e Evolução do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, nos ajudando a entender esse momento aqui da pandemia, principalmente em Goiás. Destaques à íntegra aí dessa conversa, você confere acessando o nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora 8h18.